ideia é a gente fazer um manejo, né? A gente manejar essa área aqui para buscar ter mais produtividade, né? Quando a gente vai fazer um manejo, a gente nunca chega fazendo grandes operações. A gente fala que o manejo é uma conversa que você faz com a área. Então você não chega já fazendo grandes operações, podando, derrubando. Você chega fazendo o que é óbvio primeiro. O que é óbvio é a gente fazer o que a gente chama de capina seletiva, que é uma capina que é diferenciada da capina convencional. Ela é seletiva porque você vai selecionar o que você quer tirar do que você quer deixar, diferentemente de uma capina de enxada, que é uma capina indiscriminada que você leva tudo, né? Você tem que conhecer bem o mato, né, que a gente não chama de mato, a gente chama de plantas companheiras, né? Então aqui nesse lugar a gente tem diferentes tipos de plantas companheiras. A gente tem aqui uma que a gente chama de trapueraba, que é um material muito pegajoso. Se a gente simplesmente arrancar e jogar ele aqui em contato com o solo, você não vai estar tirando ele da área. Você está simplesmente trocando de lugar. Você tirou ele daqui e colocou ele aqui, porque ele enraiza e volta a brotar, né? Então esse tipo de material a gente vai estar juntando ele para colocar sempre por cima de alguma outra matéria orgânica para que ele não fique em contato com o solo. Então aqui a gente tem a trapueraba, que é esse matinho suculento aqui. E a gente tem aqui esse aqui que a gente chama de capim de rato, que é uma gramínea também, que é muito pegajosa. Então esses dois materiais a gente vai estar jogando em cima de alguma matéria orgânica. A gente tem aqui o jaburandi, que a gente chama de pimenta de macaco, né? Que é uma planta muito importante para a gente também, que ele está aqui ocupando um lugar que não está sendo ocupado por outras plantas. Mas ele pode ser cortado, que ele vai voltar e gerar mais matéria orgânica para esse lugar aqui, né? A gente tem os abacaxi que já morreram, então a gente pode estar tirando aqui, né? O abacaxi ele já está em senescência também, ele já produziu o que ele poderia produzir. Agora ele já está entrando em fase que não é mais compensatório ter ele nessa área. Então acho que aqui a ideia é só tirar mais essa produção de abacaxi para depois recolher as mudas para levar para outro lugar e não ter mais abacaxi aqui nesse campo, né? É o que a gente fala que é a estratificação e a sucessão natural, né? Para mim esses são os dois princípios que mais, se você conseguir entender esses dois princípios, você consegue fazer agrofloresta em qualquer lugar do mundo, adequando as espécies do lugar, né? Que é a estratificação e a sucessão natural. A sucessão natural são as fases, né, sucessionais de uma agrofloresta, e a estratificação são os andares de uma floresta, né? Então seria mais ou menos como se fosse a estratificação seria o espaço e a sucessão natural seria o tempo. Então seria o espaço dentro do tempo, né? Se eu conseguir casar essas duas coisas, a pessoa entendendo isso, ela vai ter muito mais facilidade em manejar uma agrofloresta, em planejar uma implantação de uma agrofloresta, né? A sucessão natural é mais ou menos como a natureza trabalha naturalmente, né? Você pega uma terra degradada e de repente vem uma gramínea, uma braquiária, que é uma planta que ela é pouco exigente, que consegue vir ali naquele solo super degradado, e ela vem e começa a criar um outro ambiente ali, começa a criar uma condição melhor para que possa vir uma planta um pouco mais exigente e de um ciclo de vida maior, como um açapeixe, como uma imbaúba, que seria como se fosse o que a gente chama de pioneiras, né? Para vir uma outra fase, uma fase mais avançada de plantas secundárias, como por exemplo um guapuruvu, ou então uma leucena, falando de plantas exóticas, né? E que vem e assim vai até virar uma floresta primária, né? Mas isso pode levar centenas de anos, né, até você conseguir formar isso. E na agrofloresta a gente busca acelerar esse processo, semeando todos os ciclos
e todos os extratos no dia 1, para que tudo cresça junto em harmonia, né? E a gente também introduz as espécies úteis para a gente. Em vez de uma embaúba, a gente pode ter um mamão, pode ter uma banana. E esse aceleramento ele é feito com manejo, né? Um manejo constante para acelerar os processos. A gente vai estar estratificando o sistema, né? Estratificando e tirando o que já perdeu a vez. A gente acredita que tudo tem uma convivência, né? Existe uma comunicação entre as plantas, né? Então tem espécies que elas entraram em senescência. Quando ela começa, ela cresce, ela está passando a informação de crescimento para que o todo continue crescendo. Mas chega uma hora que ela estagna o crescimento. Ela para o crescimento. E ela passa uma informação negativa, uma informação de parar o crescimento. Então o todo vai parar o crescimento. E quando você tira essa espécie do sistema, você estimula o sistema a estar continuando em crescimento, né? Continuando com a dinâmica de crescimento. Então você está acelerando o processo. Então o manejo na hora certa é muito importante, né? Você manejar, tirar aquela espécie que envelheceu, que vai passar uma informação para as outras, de parar o crescimento é muito importante. Como eu estava falando aqui, a gente vai fazendo o que é óbvio primeiro. Enquanto que a gente vai fazendo o que é óbvio, a gente vai observando o todo e fazendo isso que a gente chama de uma conversa, né? Que é perguntando, será que essa planta aqui realmente precisa sair? Será que ela está no andar certo? Será que eu tenho que estratificar ela? Será que eu tenho que levar ela pro andar? Qual vai ser a poda que eu vou fazer? E eu vou olhando de vários ângulos e vou tirando essas conclusões, né? Por que a gente vai tirar os capins e as plantas não desejadas aqui? Porque a gente está abrindo luz com manejo, com as podas que a gente vai fazer aqui, e a gente está adubando o solo, jogando essas folhas, esses galhos no solo. E isso é criar um ambiente ideal para um capim que está fraco aqui poder prosperar aqui agora, né? Então esse capim a gente quer tirar para que o capim não coma a gente, não acabe colonizando todo lugar e depois a gente não consiga mais trabalhar esse lugar, né? Então por isso é muito importante a capina seletiva ser feita com qualidade realmente, para não precisar a gente tá tendo que voltar aqui com constância, né, para fazer esse trabalho de capina seletiva. Então aqui os abacaxi que já não estão mais produzindo, a gente vai cortar ele. Esse abacaxi aqui, a gente pode estar aproveitando ele para muda. Se a gente pega esse talo do abacaxi que já produziu e limpa ele aqui, tira toda essa parte velha dele, essas palhadas aqui, a gente pode estar levando ele para um viveiro, para uma terrinha boa que a gente preparar, e pode estar colocando ele na terra, que ele vai, cada brotinho desse aqui, cada geminha dessa aqui que ele tem, ele vai soltar uma muda de boa qualidade, que a gente pode estar usando para plantar em outras áreas. Então dessas áreas antigas, a gente está tirando material também para estar implantando novas áreas, né? A folha da banana, a gente vai tirar sempre de baixo para cima, com muito cuidado, para não esfolar muito o tronco da banana, para não esgaçar aqui essa parte da banana, né? Senão ela vai sofrer muito. E você abre lugar para a doença entrar nela também, né? A gente vai buscar cobrir o solo como um todo, né? Buscar cobrir o todo, né? Porque essa laranja aqui, ela não está com raiz só aqui no pé dela. Ela tem raiz por toda essa região aqui onde ela está formando copa, né? A raiz vai na projeção da copa. Essa laranja, a raiz não está aqui. Ela tem raiz aqui, tem raiz aqui por fora, né? Então não faz sentido acumular matéria orgânica só no pé da fruta. É melhor colocar o mais distribuído melhor possível para você alimentar melhor suas plantas e para evitar de crescer mato, né? Que a terra coberta vai dar muito menos plantas não desejadas do que a terra descoberta. A gente fala que o mato é a estratégia da natureza de cobrir o solo, né? Que a terra exposta é como se fosse uma ferida
na terra. E quando você não coloniza essa terra com as plantas que você gostaria de ter para o seu consumo, para você estar podendo mandar na feira, poder estar processando alguns produtos, a terra vai colonizar com o que ela tem disponível no lugar. E o que ela tem disponível no lugar é trapoeraba, é picão branco, é braquiária, são as plantas que a gente não desejaria ter na nossa roça, né? Isso aqui que a gente vai fazer agora é uma poda que a gente chama de poda de estratificação. Que cada planta tem seu andar e tem seu extrato. E quando a gente vai fazer esse manejo, essa poda, a gente não pode desconsiderar isso. A gente não pode, por exemplo, podar uma canela, que é uma árvore de extrato alto, por baixo de uma laranja, de uma mexeriqueira, que é uma árvore de extrato médio. Por quê? Você vai estar desestratificando o seu sistema. Uma canela que era para estar lá em cima, fazendo um chapéuzinho para a sua mexerica, favorecendo ela, filtrando a luz, se você podar ela aqui, ela vai estar rebrotando e ocupando o mesmo espaço da mexerica. Então, em vez dela estar lá em cima ajudando, ela vai estar atrapalhando. Seria muito mais fácil eu vir aqui e fazer simplesmente um corte nessa canela. Mas não, eu quero ela lá em cima para ela fazer esse chapéu para minha laranja ou mexerica. E também eu fazendo isso, eu vou ter uma madeira muito mais comercial. Porque esse galinho que está aqui, se eu tirar agora, ele não vai formar nó na madeira, não vai formar aqueles nós na madeira que depois atrapalha para serrar e você depois não tem uma madeira comercial, né? Então fazendo isso, você está incentivando a madeira a crescer linheira. E uma madeira linheira tem muito mais valor comercial do que uma madeira bifurcada, né? Então aqui a gente tem uma sobreposição entre estratos de plantas que vivem no mesmo ciclo de vida e que ocupam o mesmo andar. Então elas vão se sobrepor, não é uma competição, é uma sobreposição. São dois indivíduos que ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Então a gente vai tirar ele, favorecendo aqui a mexerica, que vai ajudar a gente a dar uma renda, vai ajudar a gente a pagar esse sistema, a pagar esse manejo que a gente está fazendo aqui, né? Então vamos tirar a poda. Isso aqui não é uma poda, é uma eliminação. Quando a gente elimina, a gente não se preocupa em fazer um corte limpo, pelo contrário, a gente quer fazer um corte sujo para que ela morra mesmo. Se fosse uma poda, eu ia fazer uma poda de baixo para cima, para fazer um corte limpo, né? Vou fazer um aqui para você ver como fica. Então quando você podou de baixo para cima, o corte ficou limpo, ele não trincou a madeira, não lascou a madeira, que nem ela lascaria se fosse de cima para baixo, como vai fazer esse aqui agora. Você vê que de cima para baixo a madeira lasca, ela trinca e acaba apodrecendo, acaba secando. Aqui seria lugar para entrar uma doença. Mas como a gente vai eliminar, a gente não vai se preocupar em fazer um corte limpo. A gente vai fazer um corte para eliminar ela, para não brotar mesmo. A madeira, a gente vai colocar sempre em contato, o material mais lenhoso. A gente vai colocar sempre em contato com o solo, nunca voando, né? Nunca de um jeito que não fique firme no solo. A parte de folha, a gente vai trazer e vai picar, sempre tirando os bifurcados, porque depois fica difícil de você caminhar na roça, você tropeça, né? Ainda mais quando você vem colher, que você vem sempre olhando para cima para ver se tem uma mexerica, ver se tem um abacate, se tem uma fruta. Então você não pode ficar se preocupando no chão. Então a gente tem que trabalhar muito bem a matéria orgânica para ela ficar bem acomodada no solo mesmo, né? E agora a gente vai podar a mexerica. A mexerica já é uma poda diferente, é uma poda de frutificação, né? É uma poda que a gente quer tirar os galhos que não estejam produtivos, para ela investir mais nos galhos produtivos que vão dar mais produção, né? Então a gente sabe que os galhos que crescem por dentro da copa, eles não produzem muito. Então um galho desse aqui que já foi
já foi mal podado no passado e que está ocupando aqui o espaço interno da copa, a gente pode estar tirando. A poda na fruta, no cítrico no caso, nunca vai ser uma poda com facão, vai ser uma poda ou com tesoura de poda ou com serrotinho de mão, para fazer um corte realmente limpo, realmente rente a madeira, né? Um corte mais preciso do que seria um corte com um facão, por exemplo, né? Então aqui, se a gente for pensar em termos de estratificação, a gente vai ter canela como alto para emergente, e a gente quer que ela fique realmente lá acima da mexerica. A gente vai ter mexerica no extrato médio e café no extrato baixo. Então aqui a gente está tendo ainda um certo arranho entre a mexerica, que ela está muito baixinha, e o café que está querendo ir para cima. Então o que a gente tem feito aqui é segurado o café, é estratificado ele, cortado a cabeça dele para incentivar ele a ficar mais corpudinho no extrato baixo, e fazendo assim a gente tem observado que ele tem dado uma diferença muito grande na produção, que ele investe muito nessa saia, essa saia é o que mais, ela acaba produzindo muito mais do que se tem um café alongado e pouco produtivo, né? Então a gente vai mais uma vez aqui capar o ponteiro dele para incentivar ele a ficar no extrato baixo realmente, né? Então você vai estratificar, você vai reduzir o café e elevar a mexerica. Os galhos que estão aqui por baixo, arranhando junto com o café, a gente vai estar elevando para a mexerica realmente ficar acima do nosso cafezeiro. Um galho desse, por exemplo, que está indo para cima do cafezeiro, a gente pode estar tirando ele. Galhos que se sobrepõem, galhos que um vai entrando no outro, como por exemplo esse aqui que está entrando para cima daquela copa lá, a gente vai estar tirando também para ter uma copa mais arejada, né? Galhos que a gente chama de chupões. Chupões são o quê? São os galhos que crescem para cima. Você tem um galho crescendo aqui e de repente sobe um galho para cima. A gente sabe que esses galhos eles não produzem, eles só chupam energia. Os galhos que produzem mesmo são os galhos em forma de palma, os galhos que crescem lateralmente, né? Então esses chupões a gente vai estar retirando eles também. Então vamos levar um pouco a copa dessa mexerica também para ela ficar, para caber ainda um café abaixo dela. Então esse galho que está acima da canela, ele está mexerica extrato médio, canela alto para emergente. E aqui eu tenho a mexerica arranhando a canela, né? E além disso, esse galho que está arranhando, ele é um chupão ainda. Então eu posso estar tirando esse chupão para estratificar e ainda ter uma mexerica mais produtiva embaixo. E o que a gente quer também é criar sistemas que sejam acessíveis para a gente. É criar uma mexerica com uma forma boa de você poder estar colhendo, né? É criar uma canela também fácil de estar podando. Essa canela aqui, o ideal seria a gente subir a saia dela até, vai depender da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa ágil de subir e ela quer muita madeira, eu posso deixar essa canela crescer uns 10, 15 metros de fuste para eu ter bastante madeira nesse pé de canela e só lá em cima cortar a cabeça dela. Ou então não, eu sou uma pessoa que eu tô um pouco mais velho e não sou tão ágil para subir em árvore, mas eu posso fazer uma escada de 6 metros ou de 7 metros, que eu vou simplesmente encostar nela, vou cortar a cabeça dela para incentivar ela a bifurcar, a parar o crescimento vegetativo naqueles 7, 8 metros ali e começar a investir em engrossar o fuste, que a madeira a gente já tem observado muito isso. Quanto mais a gente poda essas árvores, mais ela vai engrossando o fuste, né? Então eu posso escolher, eu quero essa canela aqui com fuste de 8 metros, 7 metros, então eu vou construir uma escada de 7 metros, vou encostar a escada nela e vou simplesmente cortar a cabeça dela, limitando o crescimento dela dali para cima. Agora ela vai esgalhar, vai formar uma copa muito mais fácil de estar subindo futuramente e ela vai estar investindo em engrossar o fuste, aí você vai ter uma madeira muito mais grossa com uma velocidade muito mais
mais rápido, né? Você sempre poda pensando no próximo manejo. Vou podar essa mexerica aqui, vou pensar de uma forma que fique fácil de futuramente eu poder subir nela, para colher, para poder fazer uma futura poda nela também, né? Agrofloresta a gente sempre tem que trabalhar olhando para o futuro, né? Olhando como é que a gente quer que esse sistema esteja, como é que eu quero que essa madeira esteja daqui 10, daqui 15 anos, daqui 20 anos, né?